Fala galera, bem-vindos aqui a mais um vídeo no meu canal. Hoje, dando sequência à nossa iniciativa de gravar pelo menos um vídeo por dia, como um diário intelectual. Hoje eu quero falar sobre um tema que parece idiota, mas tem um significado mais profundo, que é aquela trend do TikTok chamada POV Homens em 2024, em que as mulheres expõem comportamentos abusivos, dos mais leves até os mais pesados dos homens. E ao mesmo tempo, essas mulheres, em várias ocasiões, reclamam que os homens não chegam mais. Essa questão do flerte não é algo no qual eu seja exatamente um especialista, diria que pelo contrário. Se existe uma área na qual eu confesso a minha ineficiência, a minha ineficácia, é o setor de relacionamentos. Eu não acho que eu seja paradigma de relacionamento para ninguém. E eu não gravo esse vídeo com o objetivo de persuadir as pessoas a seguir os meus conselhos. Mas eu acho que esse tema do flerte, ele é muito representativo da dificuldade que nós, pessoas nascidas depois de 1990, enfrentamos para conversar com pessoas que nós conhecemos fora da internet e também às vezes na internet, mas com as quais nós não temos um relacionamento tão estreito. Hoje, apesar da amplitude das redes sociais e da redução que elas ocasionaram do espaço social, hoje nós temos a impressão de viver numa aldeia, daí aquele famoso termo de aldeia global. Nós temos uma enorme dificuldade em sair dos círculos de pessoas mais conhecidas. E houve uma perda daqueles ambientes em que você conseguia conhecer pessoas de maneira presencial. A igreja hoje não é mais uma força de reunião das pessoas em torno dela, porque a maioria das pessoas da minha idade não é religiosa. E se é religiosa, tem com relação à igreja uma conduta muito distante, ou seja, frequenta a missa, o serviço religioso respectivo, mas não se engaja naquela comunidade, não é alguém que frequente grupos de casais, grupos de jovens, grupos de oração, apostolados, etc. Em ambientes como academias, hoje as pessoas sim se mesmam e vão para fazer sua atividade física. E aqui de novo, não faço essa observação em tom de crítica, porque eu mesmo não vou para academia para conversar. Eu, às vezes estou escutando alguma aula ou algum audiobook, eu não vou para academia para bater papo. E a maioria das pessoas não vai. E, por exemplo, outros ambientes, aulas. A maioria das aulas hoje é feita pela internet. Você não tem aulas presenciais de quase mais nada. Tirando o jiu-jitsu, que hoje é talvez o grande meio de socialização, mas em geral as lutas, elas são meios de socialização mais masculinos. Os homens vão e fazem networking, conversam entre si, mas não é um meio de interação que seja unissex, que as duas, que homens e mulheres frequentem. Então, nós temos uma diminuição desses espaços de frequentação e de contato entre os sexos e uma tendência a sempre ficar em posições que são muito confortáveis. Por quê? Porque essas posições elas nos dão a ilusão de que nós estamos aumentando a nossa esfera de influência. Então você se isola num nicho e pelo fato de a internet juntar todo mundo que gosta de um mesmo assunto dentro de uma comunidade, dentro de um fórum, de um servidor, você tem a ilusão de que as suas habilidades sociais estão aumentando. Porque você vê aquelas pessoas que seguem valores iguais aos seus, mas no mundo real, essas pessoas não estão ao seu lado. Mas o choque que esse contato com o mundo real proporcionaria, ele não existe. Porque a maioria das atividades que antes nós precisávamos sair de casa para exercer, hoje são feitas pela tela do computador. Hoje eu converso com vocês pela tela do computador. Hoje vocês fazem uma aula de idiomas pela internet. Hoje vocês fazem aula de música pela internet. Eu tive até a experiência de fazer aulas de música presenciais, mas hoje em dia as pessoas têm aula de violão, aula de guitarra pela internet. Para os professores é muito melhor porque eles conseguem vender a hora de uma forma
mais planejada e expandir o ensino, fazer cursos online, enfim, todo aquele mercado de lançamentos que vocês já conhecem bem. Mas a eliminação desses espaços, dessas atividades que antes serviam como um meio de você conhecer pessoas, ela prejudica exatamente essa habilidade de chegar em uma mulher, se dirigir a uma mulher com a intenção de flertar. E aí outros ambientes, no momento Ryan Santos do vídeo, balada, não é um ambiente mais frequentado tanto por mulheres, porque há um assédio muito grande. E esses ambientes são dominados muitas vezes por pessoas que trabalham com prostituição. Então é um ambiente que tem uma dinâmica muito diferente, porque o flerte não tem tanta relevância. É muito mais uma questão de quanto dinheiro você tem. E a maioria dos jovens, dos homens jovens, não tem tanto dinheiro assim. Então eles saem prejudicados e os homens mais velhos é que acabam prevalecendo nessa situação. Então os homens não chegam mais porque eles hoje, por um lado, têm uma sensação de que estão melhorando suas habilidades sociais, porque a internet ela agrupa nichos e ela dá uma ilusão de que você é uma pessoa sociável, é uma pessoa extrovertida, quando na verdade você simplesmente é tímido de uma maneira disfarçada. Você é tímido porque você não sai do seu mundo e aquelas outras pessoas que estão ali, elas não são de fato presenças na sua vida. Elas são simplesmente, digamos assim, desdobramentos da sua subjetividade. Um papo bem filosófico. Você não tem ali uma experiência do outro, porque aquelas pessoas elas não se apresentam a você enquanto um enigma, um desafio. Na maioria das vezes, é claro que existem relações pela internet que transcendem e de fato têm um significado mais profundo. Mas na maioria das vezes você consegue, pela experiência do bloco, pela experiência do silenciamento, pela experiência do próprio ignorar mesmo, sem fazer nada, você não tem aquele outro enquanto desafio, aquele outro que molda a minha subjetividade pela apresentação de uma experiência diferente, às vezes até adversa. E a atividade de chegar é muito influenciada por isso. É um encontro com outro, um outro que oferece algo que eu não sei o que é. E aquela frase famosa de o máximo que ela pode dizer não se contradiz, porque ela pode falar coisas muito piores do que não. E será que eu estou preparado para ouvir essas coisas? Será que não é melhor eu ficar aqui, confortável, com a minha experiência? Isso, claro, dentro de um aspecto filosófico. Não estou falando dos problemas relacionados à própria postura das pessoas, de assédio, de atitudes que são mal interpretadas, de condutas que podem resultar em problemas de ordem criminal até, a depender do seu comportamento. Existe o medo. Esse medo pode ser fundado, pode ser infundado, depende do contexto. Essas questões que envolvem crimes de natureza sexual sempre comportam uma boa carga de interpretação, exceto quando é algo muito objetivo. Mas hoje existe uma tendência a que questões até que às vezes em uma visão antiga seriam interpretadas como algo corriqueiro, hoje são repudiadas, são alvo de repulsa e até de combate mesmo. Então, existe uma pressão interna, um medo de se expor a um desafio, e uma pressão externa de que você não deve ser a pessoa a tomar a iniciativa. E de que a mulher deve tomar a iniciativa. Ao mesmo tempo que muitas mulheres não querem que o homem seja passivo, que ele espere que ela tome a iniciativa. A mulher quer que o homem tome a iniciativa. Mas como é que o homem vai tomar a iniciativa se ele vai estar lá no TikTok? Porque hoje muitas meninas fazem isso, expõem o cara, colocam lá a fotinho dele, colocam o print das conversas. Você fica, onde é que fica a minha privacidade aí? Porque eu não tenho privacidade, eu vou ser exposto. Por que eu vou me expor a todos esses perigos? Um perigo jurídico, um perigo um perigo do meu ego, da minha individualidade e um perigo público de reputação. Ou seja, existe um perigo com relação a mim mesmo, com relação à comunidade, com relação ao próprio Estado. Por isso que os homens em 2024 se comportam dessa maneira. Eu acho isso certo. Eu honestamente não tenho uma opinião formada a esse respeito. Eu gravei esse vídeo
para ser um papo mesmo. Não quero aqui dar nenhum veredito, eu não gosto disso. Eu acho essa cagação de regra na internet uma porcaria. Mas eu acho legal falar aqui sobre os assuntos e perguntar a vocês o que vocês acham. Então escrevam aí nos comentários a opinião de cada um. Claro, sempre buscando alguma forma mínima de fundamentação. E digam, os homens em 2024 estão certos? Estão errados? Há o que melhorar? Ou na verdade é uma autodefesa correta? Ou é frescura? Ou é simplesmente incapacidade? Até a próxima, meus amigos. Um forte abraço.